Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, quarta-feira, e eu vou aqui trazer uma palavra, na verdade, para testificar de algumas coisas, aquilo que o Senhor me permitiu trazer aqui para vocês. E sim, o tema desse vídeo aqui é a isca de Satanás. Então, foram algumas experiências que eu passei e eu quero dividir aqui com vocês. Quem já assistiu aqui o meu vídeo, no qual eu falei algumas experiências que eu tive, né, na vida sentimental. Postei já aqui um vídeo, postei o segundo, postei aqui o terceiro, dizendo aqui como você deve esperar em Deus, o que esperar em Deus, né? Esperar em Deus não significa você estar parado. Então, se você não viu, volta lá e vê esses vídeos aí. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho das armadilhas de Satanás, as armadilhas que o diabo ele prepara nessa área de muitas pessoas, né? De muitas pessoas, enfim. E eu quero deixar aqui uma palavra, mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem, porque eu creio que vai servir aí para muitas pessoas. Eu não quero aqui me prolongar nesse vídeo, vou tentar aqui ao máximo, e vou tentar aqui passar tudo aquilo que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Eu quero ser fiel a tudo aquilo que ele colocou aqui no meu coração, para servir até mesmo de alerta para você, para não cair nos embaraços, nos engodos que Satanás, nas armadilhas que o diabo ele prepara para te afastar da presença de Deus na sua vida sentimental. Então, cuidado, porque quando muitas das coisas começam a se levantar, é porque a promessa de Deus, aquilo que Deus tem, tá muito próximo, tá muito perto. Então, eu quero ler aqui com vocês Mateus capítulo 4, do 1 ao 4. É um texto muito conhecido, que vai dizer que a tentação de Jesus, que Jesus ele não foi levado pelo diabo, como muitos falam. Jesus não foi levado ao deserto, no deserto, pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus, do qual levou Jesus ao deserto. Então, começa assim, a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do 1 ao 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Então, Jesus não precisava provar a identidade dele, do qual a Bíblia vai dizer que do céu o céu se abre, uma pomba corpórea desce e uma voz brada dos céus: Eis aí o meu filho amado, em quem tenho me comprazido, em quem me comprazo. A Bíblia vai dizer, não somente as pessoas que estavam ao redor ouviu, mas também como as pessoas, o céu ouviu e o inferno também ouviu. E Satanás, o diabo, ele vai querer tentar a Jesus na identidade. Tu não és o filho de Deus? Se nós lemos aqui o capítulo completo, nós iremos ver que o diabo em todo momento vai falar: se tu és o filho de Deus, transforme isso, faça isso, tu és o filho de Deus, tu dará ordens aos seus anjos, né, que eles te guardem, que eles te protejam. Ali, o diabo ele estava declarando ali o Salmo 91, Jesus vai falar: não tentarás o Senhor o teu Deus, só a ele temerás. Eu quero dizer aqui para vocês que uma das coisas onde Adão pecou não foi no deserto onde Adão pecou. Adão, ele pecou no jardim. Adão pecou no paraíso. Adão pecou onde não deveria haver pecado. Adão pecou onde ele não deveria pecar. Adão pecou no paraíso. Adão pecou no momento, eu posso dizer assim, no campo de paz. No campo onde ele tinha tudo, nada faltava para ele. Em outras palavras, Adão pecou no palácio. E se nós formos refletir um pouquinho, nós vamos ver que Davi peca no palácio. Davi não pecou atrás das malhadas, ele peca no palácio. Porém, Jesus, o segundo Adão, que veio para nos libertar de todas as correntes, que veio para nos perdoar de todos os nossos pecados, não pecou no deserto. E aqui eu quero já adentrar aqui, e sim, vai falar de vida sentimental, mas vou falar de vida sentimental, porque o Senhor me deu a direção para poder compartilhar aqui 3 episódios que aconteceu na minha vida. Conheci, não vou falar que tempo, né? Mas já tenho um bom tempo, já não foi esse ano, tá, gente?
Mas eu conheci um rapaz que não é daqui, é um rapaz que é de fora, é da Europa. E, de onde que é, Laís? Não vou falar, não importa isso, né? Não vou falar, não importa. Namoraria, teria algum relacionamento com alguém à distância? Pra mim é muito difícil. Eu não teria um relacionamento porque talvez eu não tenha estrutura pra isso, tá? Por aquilo de algo que eu não estou vendo. Mas, deixando claro, se fosse da vontade de Deus, se Deus me confirmasse, com certeza. Uma coisa é eu não ter a resposta de Deus. E aí eu não tiro meus pés do chão, mas eu tenho a certeza, aí sim. Mas do contrário, não teria, tá? Ao menos que Deus me falasse, e aí sim. Conheci esse rapaz e nós ficamos aí um período de uns 4 meses conhecendo, nós nos falando, e ele falou que ele ia vir para o Brasil pra gente poder se conhecer, ele ia passar, né, enfim, uma temporada com os pais deles, final de ano, e ele veio pra cá. Só não quero ser aqui prolongar muito, tá? No vídeo. Vou tentar ser bem direta. E quando ele veio pra cá, quando ele chegou no Brasil, nós estávamos marcando, sim, pra gente poder se conhecer, pra gente se falar. Laís, e como que tava o seu coração? Em paz. Eu não tinha nenhum tipo de reação. Só que, óbvio, eu pedia pro Senhor, eu perguntava pro Senhor se era ele. Eu não queria mergulhar naquilo que não era de Deus, né? Aquilo que não fosse da vontade do Senhor. Então, eu tava muito tranquila, mas assim, muito tranquila mesmo. Então, eu apenas estava conhecendo até então como um amigo. Eu não teria como colocar sentimentos naquilo que o Senhor ainda não tinha me falado nada, porém eu estava orando, perguntando pro Senhor se era ou se não era. Se não era, tudo bem, a amizade ia continuar pelo menos da minha parte, né? Isso eu tô falando aqui da minha parte. Não posso responder da parte do outro. E quando ele veio, uma das coisas que nós precisamos prestar muita atenção. Primeira coisa, quem é não prova, quem é discernido. E quando ele veio pra cá, quando ele chegou ao Brasil, algumas coisas que não estavam muito claras, que eu estava perguntando pro Senhor se era, começou a ficar claro. O Senhor começou a abrir o meu entendimento para poder ver algumas coisas. E ele pediu pra mim que eu deveria ir até onde ele estava. E aí a única coisa que vinha assim, ó. Quem quer, se a pessoa quer, a pessoa vai fazer atravessar o oceano que seja pra poder ver você, pra poder estar com você. Você não precisa. Isso quer dizer que eu não preciso me mover? Não é isso, mas se a pessoa realmente ela tem um interesse, ela vai se mover até você. E ele queria que eu fosse até ele. Ele não queria vir até onde eu estava. Eu falei assim, olha, pra você e pra mim é a mesma distância. Mas eu não sei onde fica isso. Da mesma forma que eu não sei onde fica isso. Eu não sei onde fica Uber, se existe. Enfim, existem vários meios pra tanto você quanto eu chegar até aí. Então, se você quer me ver realmente de fato, se você quiser me conhecer, você vai ter que vir até aqui, porque eu não vou até aí. E aí começou a entrar em alguns conflitos, porque ele começou a dar muitas e muitas desculpas, dizendo que ele não... Assim, desculpas muito tolas, muito baixas, como se o patrão dele tivesse pagado as extras dele. Várias desculpinhas ele começou a dar, que o cartão dele foi clonado, que o cartão dele foi roubado. Então, assim, quem dá uma desculpa é porque não quer absolutamente nada. E eu já estava orando, perguntando pro Senhor se era ou não era. Então, eu não tive nenhuma afetividade, nenhum sentimento emocional por esse rapaz, porque eu estava muito com os meus pés no chão. E uma das coisas que eu sempre orei ao Senhor, depois de alguns relacionamentos frustrados do qual eu passei, e se você não viu, você talvez não vai entender isso que eu tô falando, então você precisa voltar lá no meu canal para poder, aqui dentro do meu canal, e ver aqui os testemunhos da vida sentimental. Eu tava muito com o meu pé no chão, eu falei assim, eu não vou me encantar, e a minha oração era, Senhor, aquilo que não for do Senhor, não me deixa ficar encantada, não me deixa me deslumbrar com aquilo que não é do Senhor, sabe? Sentir algum sentimento de alegria que não for do Senhor. Então eu estava totalmente neutra. E ele começou a dar muita desculpa, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu sei que você tá no Brasil, que eu sei que você veio para o Brasil, só que eu sei que a sua intenção não é de me conhecer. Então a gente
termina por aqui se houve, né, alguma parte de afetividade, né? A gente acaba por aqui porque aquilo que você não tem a intenção de um relacionamento, você já está em pecado. E eu jamais quero entrar nessa linha, até mesmo por temor ao Senhor. Por isso que eu sempre orei nesse sentido, para que o Senhor guardasse meu coração. Até mesmo, como a Bíblia diz, para eu não pecar contra o Senhor. Porque essa não é a minha intenção, e eu sei que isso é uma das iscas, isso é uma das artimanhas que o diabo ele usa, até mesmo para quê? Parar o ministério, parar a tua comunhão com o Senhor. Então eu falei, eu não quero isso. Eu falei, então eu já acabo com isso aqui agora e pronto. E aí eu tinha deixado o telefone dele ali. E aí ele sempre falava, eu sou homem, eu honro com a minha palavra. E a única coisa que eu respondi pra ele assim, um homem de verdade, ele jamais vai dizer que é homem. Ele vai assumir com as suas palavras, com as suas consequências, e aquilo que ele falou em pé, ele honra sentado. Então, um homem de verdade jamais vai ficar dizendo, eu sou homem, eu honro com as minhas responsabilidades. Um homem de verdade, ele não vai precisar ficar tocando o soar de trombeta, tocando a trombeta dizendo o que é. Então, já fica esse alerta para você. Quem não precisa ficar dizendo que eu sou. A pessoa por si só, ela vai provar aquilo que ela está falando. Se a pessoa não está honrando as suas palavras, piorou as suas atitudes. E aí, óbvio, né? Eu já dei um corte, ele não gostou disso que eu falei pra ele. Ele se afastou, eu também me afastei. Porém, ele ainda ficava lá no meu Instagram, vendo lá as coisas. Eu falei, isso não tá certo. Eu falei, a partir do momento que uma pessoa não quer isso, eu aprendi com o Senhor quando o Senhor me disse pra mim desapegar de lugares, pessoas. Se a pessoa não quer, a pessoa também não... Ela não tem o direito nem de ficar aqui. Ah, Laís, você tá tirando o direito da pessoa? Sim, eu estou tirando o direito da pessoa. Foi uma porta que foi aberta, mas uma porta que eu mesma fechei. Então eu tirei, então não tem a necessidade dele ficar ali. Ele tava no meu WhatsApp, eu também tinha esquecido. Aí eu publicava algumas coisas nos meus stories e ele ia lá e curtia, dava algumas sinalizações assim. E aí eu vi aquilo começou a me incomodar, e aí eu fui também, eu tirei. Porque se a pessoa não quer, além dela estar roubando o seu tempo, que isso é uma das armadilhas de Satanás, de roubar o seu tempo, você acaba paralisando quando você abre uma conversa para ver aquilo que é algo insignificante do qual a pessoa não quer nada com você. Ah, ela está se sentindo rebaixada? Não, gente, muito pelo contrário. Eu estou dizendo aqui a posição e a postura que eu tomei de fechar as portas. Fechar a porta. Então, aquilo que eu fechei a porta, não tem como mais eu abrir essa porta. Até mesmo porque não era, né, da vontade de Deus. E como eu falei, eu estava aqui muito serena, muito tranquila, com os meus pés no chão. Nesse interim, um lugar no qual eu frequento, eu não vou comentar aqui, não vou falar, né? Óbvio, né? Até mesmo por ética, enfim, por vários fatores. Estava junto com os meus pais. E aí aconteceu aconteceu ali um fato que foi muito engraçado de algo que meu pai fez. E tinha um rapaz, ele deu risada e a gente acabou assim dando risada. E a gente olhou assim um pro outro, mas eu sem perceber absolutamente nada, sem notar essa pessoa, esse rapaz. E aí eu sei que no Instagram a gente começou a seguir um outro. E aí eu falei assim, me perdoe por uma atitude assim engraçada que meu pai tomou. Eu falei, eu percebi que você se assustou. E ali nós começamos a ter uma conversa, desenvolver uma conversa. Enfim, a gente trocou os telefones, começamos a conversar pelo WhatsApp. E essa pessoa sim serve, né, ao Senhor. De fora do país também, né? Enfim, algumas atitudes não são coerentes com uma pessoa que serve a Jesus, mas não vou entrar. O vídeo caiu, mas nós estamos de volta. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, tá? Enfim, não quero entrar nesse mérito do qual aqui eu estava aqui comentando. Mas, como eu falei, os dois serviam, né, ao Senhor. E a gente começou a conversar diferente do que estava, presta bem atenção, do diferente que estava fora do Brasil, assunto não ia, às vezes se desenvolvia, às vezes não. Então,
algumas coisas, o Senhor, ele sempre vai nos dar sinais, né? E eu já conheci outro rapaz, o assunto não somente deslanchou, mas assim, nós tínhamos propósitos compatíveis. Muitas coisas compatíveis nós tínhamos, né? E uma semana conhecendo ele, assim, gente, eu fico inconformada com pessoas que já ficam deslumbradas com uma semana que está conhecendo alguém. Isso não é normal. Isso só está identificando e só está sinalizando a tua carência de ter alguém ao teu lado. Então isso é muito sério. Você precisa entregar as tuas carências nas mãos do Senhor, naquele que pode suprir verdadeiramente as tuas carências. E uma semana conhecendo, normal, sem um olhar atentar lá, mas se você não tem nenhuma intenção, você está em pecado, como você mesma falou. Só que uma semana, gente, você conhece alguém uma semana, você vê alguns pontos, você conhece alguns pontos da pessoa, porque a pessoa mesmo, ela vai se demonstrando algumas pequenas coisas quando ela permite, e você está sensível a perceber isso. Tá? Mas eu estava conhecendo, a pessoa não tinha nenhuma hipótese até então, tá? Até então, de algo assim, pensar, né, em algo futuro, desejar e ansiar, criar algo na minha cabeça, criar uma expectativa na minha cabeça, do qual o Senhor não me falou nada e assim, eu estava apenas conhecendo. Por isso que eu sou adepta e eu sou a favor da corte. A corte... mas a Bíblia não fala de namoro, exatamente, a Bíblia não fala de namoro, a Bíblia vai falar nem de namoro e nem de noivado, a Bíblia vai falar de casamento direto. Porém, houve um tempo que as pessoas se conheceram. Então, esse tempo não é pra ficar beijando a boca, não é pra ficar... Não, gente, não é pra nada disso. Não é pra nada disso, vamos amadurecer, vamos ter maturidade e entender que o tempo do conhecimento é tempo do conhecimento, de você conhecer pai e mãe, é de você conhecer a pessoa do qual você vai se relacionar. E outra, para você casar, você não tem que gostar, você tem que amar a pessoa, amar os seus defeitos do qual você suporta nessa outra pessoa. Mas não, as pessoas querem casar floreando, romantizando o casamento. Casamento não vem pronto, casamento se constrói dia a dia. Ambos os lados precisam ceder. Mas eu estava apenas conhecendo. E aí, na sexta-feira, esse rapaz, ele falou assim para mim: vamos orar ao Senhor? Ele falou assim pra mim: vamos orar ao Senhor para saber se é da vontade do Senhor que a gente esteja junto, ou até mesmo comece um relacionamento. E ele falou assim: e nós vamos ver se realmente isso é da vontade do Senhor. E aí achei até estranho, eu falei: nossa, com uma semana, né? Eu falei: eu sei que as coisas do Senhor, quando chegar o tempo do Senhor, eu sei que as coisas, elas são rápidas. Elas são rápidas. E é como eu sempre falo, acho que até falei aqui em um dos vídeos, que quando eu me casar vai ser rápido. Quando acontecer, vai ser rápido. E isso é uma certeza, é uma convicção que eu tenho. Isso é uma convicção que eu tenho dentro de mim, que vai ser rápido. E aí eu peguei e falei assim: tá bom, nós podemos orar, né? O rapaz tá me chamando pra orar. Em oração não tem absolutamente nada demais. Falei: tá bom. Quando chegou no sábado, esse rapaz, ele sumiu. E no domingo ele sumiu. Não falou nada. E eu comecei a achar assim muito estranho o que estava acontecendo, o sumiço dele. Aí eu comecei a pensar: bom, ele falou que não tem ninguém, mas por que o sumiço dele? Eu falei: acho que ele deve ter alguém, ou deve estar conhecendo alguém. Por quê que eu estou dizendo isso? Meninos, presta bem atenção. Não tô falando diretamente para meninos, tá? Mas eu tô dizendo aqui em uma forma geral, tá? Meninos que não têm maturidade, meninas que não têm maturidade, sempre vão estar conhecendo duas pessoas. E isso é algo errado e falho dentro de um conceito religioso cristão. Porque uma pessoa que se aproxima da outra com a intenção apenas de vamos ver o que dá, essa pessoa já estar em pecado, tá? Por isso que
Tem que se exigir, tem que se ter essa fase do conhecimento. Conheça a pessoa. Não coloque, não gere expectativa naquilo que você a princípio só está conhecendo de primeira vista, ao primeiro ponto. Não coloque, mas muitas pessoas, por que se frustram? Já colocam todas as suas expectativas no início que está conhecendo a pessoa e depois ficar frustrado, vem falar e vem culpar a Deus que, Deus não tem nada a ver com isso, com as expectativas que você coloca no outro pelas suas próprias carências. E eu falei assim, bom, aí tem alguma coisa de estranho. Talvez essa pessoa, né, esse rapaz, começou a me conhecer e está conhecendo outra pessoa. Eu falei, bom, isso pra mim já não dá, né? Não dá no sentido assim que eu não quero roubar o tempo de ninguém, também não quero que ninguém roube o meu tempo. E aí eu fui perguntar se tava tudo bem, não respondeu. E ia ter uma apresentação, todos foram convocados, nós estávamos ali. E esse rapaz, esse irmão, ele parou na minha frente, ele não falou comigo, ele desviou o olhar como assim, uma rejeição. Ele passou assim, eu falei, gente, ou a pessoa é muito bipolar, ou o que eu fiz? Eu falei, será que eu falei alguma coisa, né? Eu falei, não, eu queria somente entender se eu fiz alguma coisa. Aí mandei uma mensagem pedindo perdão se eu fiz alguma coisa involuntariamente, até então se eu falei, mas que eu me lembro, eu não tinha falado nada, nunca desrespeitei a ninguém, não falei nada, né? Eu falei, mas tudo bem, entendo, né? Pra lá e pra cá. E ele me manda uma mensagem dizendo, olha isso. Que eu sei que talvez a maioria já passou por isso, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Colocar o nome de Deus, a Bíblia vai dizer que não coloque e não fale do nome de Deus em vão. E esse rapaz me disse que ele passou o sábado inteiro se consagrando, jejuando, e Deus disse pra ele, olha só, Deus disse pra ele que não era eu. Só que daí abaixo ele disse assim, eu não estou preparado para um relacionamento. Irmãos, queridos, vocês que estão aí me ouvindo, né? Vocês estão ouvindo? Eu não respondi nada a ele. Eu falei assim, amém, Deus te abençoe. Ele falou, me perdoe por ter criado expectativas em você. Eu falei, não, você não criou nenhuma expectativa em mim, porque eu não permiti. Eu não me deixei levar por isso, até mesmo porque uma semana que nós estamos conhecendo, fique em paz, tudo bem. Só que ele não aceitou isso. É como se agora eu estivesse rejeitando a ele. Ele não, sim, eu criei expectativa em você. Eu falei, fique em paz, você não criou nenhum tipo de expectativas em mim, até mesmo porque uma semana eu não sou uma menina pra ficar mais encantada aos meus 15 anos, pra ficar encantadinha com um elogio barato ou com algum tipo dessas coisas. Não tem mais essa fase, né? Eu passei por tantas coisas, eu fui machucada, eu fui ferida, eu aprendi com as minhas experiências, com as minhas próprias feridas. Então, não é isso mais que vai me encantar. E aí, acho que ele ficou meio inconformado. E aí, eu mesma decidi me afastar, ele também se afastou pelas minhas atitudes, né? Que eu decidi me afastar. E o que eu quero dizer pra você? Quando Deus ele jamais vai confirmar algo somente para uma pessoa. Quando Deus quer confirmar algo, ele fala comigo e fala com a outra pessoa. Seja num propósito que você vai levantar para um grupo, Deus vai confirmar no coração e vai testificar no coração de cada uma das pessoas. Um propósito de amigos que você faz, o Senhor vai testificar em ambos, no coração de ambos. O Senhor jamais vai falar apenas com uma pessoa sem testificar na outra parte que está envolvida. Preste atenção nisso. Porque isso essa pessoa, esse rapaz, ele jogou a responsabilidade do qual ele falou abaixo que ele não queria nada e estava muito claro, muito bem esclarecido, e ele transfere a culpa para Deus por algo do qual ele não estava preparado. Porém, não é que ele estava preparado, ele já estava conhecendo outra pessoa. Meninos e meninas inconstantes, meninos espirituais, meninos e meninas imaturas, sempre tem que ter duas pontes, duas facetas, do qual aquilo que eu gostar mais, aquilo que atrai os meus requisitos, porque ele sempre falava que eu era uma mulher muito decisa, eu sabia as coisas que eu queria. Meninos que são indecisos, meninas que são indecisas, eles têm que escolher alguém do nível deles.
Alguém aqui, alguém do qual eles não vão conseguir, que eles vão conseguir até mesmo enganar. E foi Deus que me falou. E Deus não falou absolutamente nada. Mas Deus já, né, óbvio, estava me dando um livramento e Deus me mostrou claramente nesse lugar esse irmão com uma menina, com uma adolescente, muito novinha, muito, mas assim, novinha de tudo, tudo. Totalmente o oposto do qual ele falava, porque atraía os olhos deles, como eu já falei. O homem, ele cai pelo ver, a mulher, ela cai pelo ouvir. Por isso que nós temos que ser muito sábias nas nossas orações e pedir, Senhor, guarda os meus ouvidos da malícia, de palavras ardilosas de Satanás. Guarda os meus ouvidos, os homens, tá? Não meninos, porque meninos não sabem o que querem. Homens, peça para que o Senhor guarde os seus olhos, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que você ouve é agradável, isso aos ouvidos de Deus. O que chega aos seus ouvidos pode te enganar, assim como enganou Eva. Ela primeiro ouviu para depois ela desejar. E é isso que acontece. Primeiro a gente ouve e depois a gente deseja. Homens já desejam por aquilo que vê. Então tomem muito cuidado. E o Senhor, ele me deu um livramento para você. Olha daquilo que eu te livrei. De uma mentira. Por isso que em todo tempo, ambas as pessoas que eu conheci, eu não senti absolutamente nada, porque eu estava conhecendo. Eu não queria mergulhar em algo até que o Senhor falasse para mim, é ou não é. Mas Deus me permitiu passar por essas situações para dizer assim, ó, o que eu tenho para você não é assim. Você vai sentir paz, como eu sempre falei aqui para vocês. Além da gente sentir paz, a gente sente uma segurança, do qual você não precisa ficar correndo atrás. Se a Bíblia nos fala que quando você busca o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A bênção que Deus tem para a tua vida, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção virá para você. Quando você está em obediência com o Senhor, em intimidade com o Senhor e quando você dá ouvidos ao Senhor Jesus. E eu precisei estar dando ouvido, porque isso era só mais uma armadilha de Satanás para me tirar do propósito, me tirar do foco, me tirar do alvo e fazer com que igual o meu ministério parasse. E pasmem, quando eu fechei essa porta, eu falei, entrou uma vez, mas não abri a porta do meu coração. Eu abri uma porta de uma oportunidade apenas estar conhecendo. Essa porta, ela foi fechada. E chegou um momento que eu fui perguntar alguma coisa, né, pra esse rapaz. Alguma coisa que estava acontecendo, eu fui perguntar alguma coisa. Porque eu tinha até esquecido de tirar ele, e aí eu vi que ele tava, todos os dias ele via os meus stories, assim, todos os dias, não deixava de ver nada. Eu tirei ele do meu Instagram. Aí eu falei assim, nossa, você por aqui? E aí a gente, oi, tudo bem? Você tá bem? Tô bem, tal. Aí ele falou assim, pela prudência, eu não posso falar com você. Eu falei assim, então, pela sua prudência, que você tá falando tanto de prudência, pela prudência, finge também que não me conhece, por favor, pela prudência. Ele, não, Laís, para de ser grossa, não é desejo. Eu falei, não sou grossa. Eu só apenas estou colocando limite naquilo que eu quero e isso precisa ser respeitado. Pela prudência que tanto você está falando, por favor, faça esse favor, nem a mim, mas faça a você mesmo. Finge que a partir de hoje você nunca me conheceu, nunca falou comigo e nunca me viu na vida. Pela prudência. Deus te abençoe. E aí pronto, aí enfim, eu tirei. E aí eu reparei como o meu perfil está aberto, né, do Instagram. Eu vi que teve um dia que ele passou por ali. E aí eu já bloqueei, já bloqueei, porque aquilo que a pessoa não quer, a pessoa também não precisa ficar indo atrás pra ficar vendo, né? Eu sei que tem a família que alguns me seguem, enfim, né? Eu não tenho até então nada a ver, né, com a família nem nada. Mas vocês, mulheres e homens, precisam tomar cuidado com isso. Precisam tomar cuidado quando muitos dizem, né, quando não quer nada, dizem, mas Deus me falou. Não, não foi Deus, não. Não envolva Deus na sua baixaria, do qual você não quer se responsabilizar e ter um compromisso. Não envolva Deus numa conversa
do qual você mesmo não quer se responsabilizar pelos seus atos. Então, eu responsabilizo, eu terceirizo essa culpa a Deus. Não faça isso. E para finalizar, eu recebi um convite. Eu tinha ido para o Mato Grosso, não subi ainda aqui esse vídeo, tá? Eu vou subir esse vídeo aqui da minha viagem missionária que eu fiz ao Mato Grosso, no mês de abril, no qual eu fui para o Mato Grosso dia 18 até o dia 23. Foi uma viagem missionária incrível, onde Deus realizou meu sonho e muitos sonhos. Deus me colocou em lugares para desfrutar. Foi maravilhoso, foi único, e eu vou subir esse vídeo aqui para poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês da obra missionária. E tinha uma pastora que ela estava no Mato Grosso. E aí ela falou assim pra mim: você é solteira? Aí eu falei assim: sou. E pelo fato de eu estar solteira, deixa eu dizer aqui algo, eu não estou com pressa. Porque o apressado, como diz um ditado mundano, o apressado ele come cru. E eu não quero comer nenhum fruto cru do qual eu vou me decepcionar. Então, tem muitas pessoas que estão solteiras, estão sem pressa. Estão sem pressa do quê? Não estão com pressa de se decepcionar, de se magoar, de se frustrar. Então, eu não tenho pressa para me magoar, para me frustrar, enfim, eu não tenho pressa. Eu quero viver, sim, os planos e os propósitos de Deus no tempo de Deus. E para isso eu estou esperando. E esperar no Senhor nunca vai ser perca de tempo, mas vai valer a pena. Eu estou esperando para não me magoar, para não me frustrar. E aí ela disse: você tá solteira? Você já sabe de onde você quer o seu marido? Como se fosse uma mercadoria, um casamento, né? E aí eu só ouvi assim, eu fiquei olhando, eu falei assim: o que é meu está no Senhor, eu não preciso correr como uma desesperada, como uma louca desesperada por aquilo que não é meu. Aquilo que é meu vai chegar no tempo e na hora certa, essa certeza que eu tenho. Momentos de carência às vezes bate, óbvio que bate. Mas eu canalizo isso e entrego tudo aos pés do Senhor, para que Ele supra tudo isso em mim, para que eu não perca o meu foco, nem o meu rumo e queira algo que não esteja dentro da vontade do Senhor, porque passar tempo, isso nós já estamos em pecado. E aí passou, vim para São Paulo. Ela me manda uma mensagem falando assim pra mim, não é a pastora, tá, gente, do local onde nós fomos fazer missões. Eu nem sei de onde que é essa pastora, mas ela estava lá, que ela tinha uma agenda, né? Foi lá para cantar, para louvar com o seu marido e seus filhos. E aí ela falou assim: eu vou passar o seu contato para alguns pastores que querem fazer algumas agendas aqui com você no Mato Grosso. Eu falei assim: amém, fique em paz, pode passar. Passado, acho que deu um mês, ela entra em contato comigo falando que passou meu telefone para alguns líderes, porque eles iam entrar em contato comigo. E um desses, ela tinha passado ele entrar em contato comigo. Esse pastor, ele entra em contato comigo. E eu falei para ele que não conseguiria naquele momento falar com ele, porque eu estava a caminho da igreja. Então, só depois, praticamente das 9h30, eu conseguiria estar aí livre para poder estar conversando. E aí eu fui mandar uma mensagem para essa pastora dizendo para ela o seguinte: pastora, a senhora conhece esse pastor? Da onde que ele é e qual ministério que ele é? Porque algo dentro de mim já estava me incomodando. Aí ela falou assim: olha, Laís, eu vou ser bem sincera. Esse pastor, ele é solteiro e ele gostou muito de você. Ele viu alguns vídeos seus, assim, mas que vídeo, né? Eu fiquei pensando na minha cabeça, mas que vídeo meu que circulou, né? Sim, não sei. Ao menos que ela tenha gravado e ela divulgou, enfim, não sei, também não perguntei, não queria nem saber. E ela falou assim: ele não somente está interessado com que você venha para o Mato Grosso fazer agenda, como ele quer te conhecer. E aí eu peguei e não respondi nada, porque eu odeio, eu não suporto o tal do cupido gospel, porque isso pra mim é uma mandinga gospel, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Eu não suporto esse tipo de coisa. E aí eu já fiquei meio assim. E aí esse pastor, ele entra em contato comigo e ele começa, paz do Senhor, missionária, você tá bem? Eu falei: tô bem. A fúria tá grande, mas o Senhor é maior. O vídeo caiu aqui de novo e eu vou completar para poder terminar. E esse pastor, esse líder, ele ligou para mim e falou: paz do Senhor, missionária, tudo bem com você? Eu falei: tudo, graças a Deus. Como é que tá o tempo aí? Começou a ser uma conversa meio que sem pé e sem cabeça. Como é que tá o tempo aí? Tá frio, tá calor? Aqui tá muito frio. Aqui no Mato Grosso. Eu falei assim: eu já sei. Eu falei: então, pastor, o senhor me ligou com qual intenção? O senhor quer fazer a minha agenda? O que o senhor quer fazer?
né? Eu falei, o senhor poderia estar me passando? Aí ele falou assim, sim, eu quero trazer você aqui pra você poder estar ministrando. Aí ele já soltou uma, porque eu sou solteiro e você também, aí nós vamos fazer a obra junto. Eu trabalho e eu vendo alguns doces. E aí, todo o dinheiro arrecadado vai tudo para o seu ministério. E aqui o pessoal, eles abençoam muito. Então, você será grandemente aqui abençoada. Você vem pela rodoviária, 27 horas de viagem. Vai vendo, 27 horas de viagem. Ou eu ou a outra pastora vai te buscar na rodoviária. Aí eu falei assim, eu falei, quais os dias que o Senhor quer que eu vá para aí? E aí ele disse para mim assim, você pode vir o mês que vem. Eu falei, os dias eu tô perguntando. Aí ele falou assim, pra você passar um mês. Eu falei, um mês aí. Eu falei, tudo bem. Eu falei assim, só que se eu for, eu não posso estar indo sozinha. Eu tenho que sair acompanhada ou dos meus pais, né? Que fazem parte do meu ministério. Ou de uma irmã. Aí ele falou assim, irmã, peraí, missionária. Eu estou me responsabilizando apenas por você. Não por quem vai vir que assuma todas as suas despesas. Porque eu mesmo não dou conta de assumir outras despesas. Aí ele falou assim pra mim, até porque em pleno século XXI, você ter que andar acompanhada, até porque, né, missionária, nem casada você é. Olha a isca de Satanás. Olha o deboche de Satanás. Aí eu já não gostei da forma do deboche, né, porque eu já tava entendendo que não era ele, mas o diabo estava usando a vida desse pastor, desse líder. Sim, porque o diabo ele usa, irmão, líderes, ele usa pastores, pessoas de renome. O diabo usa aqueles do qual dá brecha, ele usa. O canto que o diabo ele acha uma oportunidade de usar alguém, ele usa. Ele usa. Então não acha que pastor... Não, gente. O diabo ele usa sim pastores, ele usa ovelha, ele usa quem der uma brecha pra ele ter o lugar de ser usado. E simples. Aí eu falei assim, em pleno século XXI, pastor, como que o senhor não pode entender que eu estou sobre uma autoridade, que eu não faço aquilo que eu quero e eu respeito a ordenação e a autoridade do qual eu estou debaixo dessa autoridade? Que o meu pastor em nenhum momento, porque ele disse que meu pastor estava me proibindo de pregar o evangelho. Eu falei assim, em nenhum momento meu pastor me proibiu de pregar o evangelho. A única coisa é que eu não posso sair da onde eu estou e ir para um outro estado sozinha e passar mais de 15 dias, quase um mês, sozinha. Ou eu vou acompanhada ou não tem agenda. Aí ele falou assim, aí eu falei assim pra ele, até mesmo porque você nem me deu as datas. Ele falou, mas eu falei, é quase um mês. Tudo bem, quase um mês, mas eu preciso de datas. Eu não posso chegar pro meu pastor e falar, é quase um mês. Eu tenho que chegar com datas, horários, local, tudo certo dos ministérios do qual eu vou. Mas quando você vem pra cá, a gente vê. Irmãos, isso foi uma das piores iscas de Satanás. Por quê? O diabo, ele tentou lá atrás, mandando 2 pessoas. Como ele não conseguiu, ele manda uma outra isca, usando uma autoridade, um nível, tá? A um nível de autoridade para querer me frustrar. Eu não sei se eu falei aqui, mas se eu não falei, eu sofri por um abuso de um líder do qual o diabo ele queria deturpar minha visão de liderança, do qual não confie mais em liderança. Como que você pode confiar em homens tão falhos? Eu sei que os homens são falhos, eu sou falha, todos somos falhos, mas o diabo queria deturpar a minha visão de liderança. O diabo queria me deturpar. Assim como existe o verdadeiro, existe o falso. Assim como existe pessoas para serem usadas pelo Satanás, pelo diabo, existem pessoas verdadeiramente que pagam preço para serem usadas por Deus, para serem usadas pelo Espírito Santo. E como o diabo não conseguiu isso lá atrás, ele envia um líder. Para que eles assim, um líder você não vai responder. Mas não é que eu desonrei um líder, mas eu respondi à altura. O Senhor, sendo um líder, não sabe o que é a autoridade espiritual do qual nós devemos nos submeter? Então, peraí. E eu falei assim, escuta, de qual ministério que o senhor é? Aí ele falou que era no ministério de alguma coisa de missões. E depois o Senhor parece que moveu ele e foi para outro lugar e mal me falou qual ministério era. Então, bem aquilo, da onde veio para onde vais. E aí eu falei assim, bom, essa palhaçada ela acaba aqui.
Aí ele falou, depois você me dá a resposta. Eu falei assim, bom, se for pra mim acompanhada, eu vou. Se for pra mim sozinho, eu não vou. Desliguei, no dia seguinte, esse pastor não parava de me ligar. Eu entrei em contato com uma pessoa que agora está fazendo as minhas agendas. Eu até postei aqui no meu canal. Essa pessoa agora está fazendo as minhas agendas. Pessoas que eu conheço, elas sempre vão já me vir procurar direto. Mas pessoas que eu não conheço, de outros estados, pode ser de outro país, tem aqui. Então, se você talvez queira aí me levar um dia para o seu ministério, para pregar, enfim, para dar algum tipo de estudo, eu tenho agora agenda, eu tenho até mesmo meu e-mail que eu deixei ali. Eu tenho aqui no meu canal. Então você pode entrar em contato com a minha assessoria que está, né, aí fazendo toda a minha agenda com esse rapaz. Ele vai passar todas as informações, você será super bem atendido e atendida, tá? Eu achei melhor, até mesmo para poder fugir da aparência do mal, fugir de uma isca de Satanás. Então é isso que muitas vezes nós precisamos ter a noção, a sensibilidade do Espírito Santo de fugir de algumas situações. Por um caminho o diabo veio, por 7 caminhos ele sairá. Mas se eu tivesse que cair, eu teria ido para lá. Só que, atenção, aonde eu ficaria, aonde eu dormiria? Isso nada mais era uma isca de Satanás para me tirar da presença do Senhor. Ah, Laís, mas você recusou muitos convites para pregar. Sim, eu recusei. E eu já falei aqui no meu canal que não foi somente esse, mas eu recusei muitos e outros convites para ir pregar em lugares do qual o Senhor não me deixou ir, porque a pessoa já se revelou o que ela queria, as intenções que as pessoas queriam. Como eu tive uma agenda agora e eu não consegui ir porque eu passei muito mal. E o Senhor não me permitiu ir, meu coração fechou. Eles tentaram remarcar novamente comigo, meu coração continua fechado para essa agenda. Então assim, o status não está acima do Deus que eu sirvo. Eu não preciso correr atrás de agendas, eu não preciso correr atrás de relacionamentos, sabendo que tudo já está preparado pelo meu Deus. Tudo Ele preparou, Ele só apenas está me preparando. E isso são sensibilidades, discernimentos que o Senhor vai nos dando ao longo da caminhada através da intimidade que nós temos com Ele. Então, cuidado com as iscas de Satanás, que muitas das vezes é para te tirar do teu propósito, do teu foco. Há uma bênção que está perto para chegar e o diabo não quer que você receba. Então ele levanta as iscas dele para que você saia do teu propósito, para que você saia do rumo e do foco do qual o Senhor tem para mim. E uma das coisas que o diabo mais usa, porque ele é astuto, é na vida sentimental. É na vida sentimental, como eu falei, não estou com pressa e eu ouvi de um outro líder, eu ouvi de um outro pastor. Minha filha, você tá com a unção de Paulo? E assim, do nada a pessoa veio mandar uma mensagem. Você tá com a unção de Paulo, você tá pregando demais. Você não acha que é melhor você parar de pregar um pouco? Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu não chamei ele pra conversar com ninguém. Eu não chamo pra ficar tirando onda, pra ficar batendo papinho com ninguém. Quem quer me procura e vai ter totalmente a minha atenção. E quando também eu quiser, eu vou saber procurar. Se é onde a pessoa está, se é o número da pessoa, eu vou procurar a pessoa. Agora, uma pessoa sair do lugar dela, de autoridade dela, e vir me desafiar, e vir me afrontar, dizendo, você tá com a unção de Paulo? Eu falei assim, pastor, não tô te entendendo. Não, até quando você vai ficar solteira? Eu falei, qual o problema de eu estar solteira se não tá nem me incomodando, tá incomodando o Senhor? Minha filha, você tem que se mover, você tem que ir à caça. Olha a astuta do diabo, olha o diabo. E eu sei que o meu futuro marido, ele está muito perto para chegar. Por isso que as iscas de Satanás estão chegando e eu só disse a ele, eu não preciso correr atrás, eu não preciso ficar desesperada por aquilo que já está em Deus. Eu não preciso ir à caça sobre aquilo que está em Deus. Eu espero em Deus. Ei, minha filha, esse negócio de esperar em Deus já está ultrapassado. Você tem que ir atrás. Em outras palavras, você tem que ir para a pista. E aí eu fiquei lembrando e falei assim, nossa, quando eu estava no mundo, era essa mentalidade que eu tinha aqui, eu que tinha que ir atrás. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, ele me libertou de todas essas coisas. E agora eu sei o meu valor. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é a Laís. Eu não preciso correr atrás de nada. Eu apenas preciso esperar e aguardar. E esperar não é ficar parada. É estar em movimento, fazendo as coisas para o Senhor. Que no momento certo, o Senhor, ele revela.
Ele traz aquilo que é dele para mim. Eu não preciso de migalhas, eu não preciso me assentar sobre a mesa, debaixo da mesa, para esperar cair uma migalha. Eu não preciso disso. E aí esse pastor falou assim, me diga na história quem é que o casamento que Deus preparou. Eu falei de Adão e Eva, de Isaac e de Rebeca. Aí ele falou assim, mas na história você só vai ver apenas esses 2 casamentos, mas no Novo Testamento você não vê mais isso. Eu falei assim, olha pastor, aquilo que está em Deus eu não preciso correr, o Senhor vai me trazer. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as iscas de Satanás sobre aquilo que tem se levantado sobre a sua vida. Não foi à toa que eu estou gravando aqui esse vídeo para te alertar, para te orientar. Porque muitas coisas, se não se levantou, ainda vai se levantar. E esse vídeo nada mais é do que um alerta. Tome cuidado com as iscas de Satanás para querer confundir a tua identidade. Por isso eu comecei a ler aqui a tentação de Jesus. O diabo, ele quis tentar a Jesus na identidade dele. Mas se você está passando por tudo isso, mas se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você ainda está solteira, vai atrás. Vai buscar no mundo, vai aí atrás, vai se oferecer, porque é bem isso. O diabo, ele oferece pratos bonitos, pratos que enchem os nossos olhos. Mas se nós não estamos espertos e ligados no mundo espiritual, a gente cai, come, se lambuza, assim como Eva fez, comeu do fruto, ainda deu para Adão, Adão comeu sabendo que não poderia comer. Deus disse, todas as árvores aqui, ó, tudo isso daqui é para vocês. Mas aquela árvore, Deus já estava colocando limite no homem. Se Deus está falando que é não, é não. Se Deus está falando para você, saia desse relacionamento que vai acabar com você, que tá te matando, que tá acabando com o teu emocional, meu querido, minha querida, fuja, saia desse relacionamento. Ai, mas ele é tudo para mim. Não, ele não é tudo para você. Quem é tudo para você te valoriza. Se você realmente fosse tudo, essa pessoa estaria te valorizando. Ai, mas eu tô no noivado e ele não tô achando que não tá legal. Então fuja. Você não se casou ainda, você tem a oportunidade de fugir desse relacionamento, de sair desse relacionamento. Fuja enquanto é tempo, antes que você não pode sofrer alguma coisa. A gente ouve tantas coisas, né? Tantas coisas, tantos relacionamentos que não deram certo e o cara ou a menina foi lá e matou um outro e pronto, e acabou. Não fica comigo, não fica com mais ninguém. Vamos amadurecer. E infelizmente, uma das coisas demoníacas que eu tenho toda a propriedade para dizer é que a igreja está contaminada com as coisas do mundo. Muitos estão pegando referências mundanas para trazer para dentro da igreja de relacionamentos. Se você quer viver aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que vai te trazer paz, você espere em Deus. Mas se você quer viver totalmente decepcionada, frustrada, mas detalhe, tá? Você quer viver uma frustração, você quer viver uma decepção, não culpe a Deus pelas suas escolhas. Mas se você quer esperar em Deus, deixe que Deus escolha por você. Entregue sua vida sentimental nas mãos do Senhor. Como a Bíblia vai dizer, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Coloque os seus anseios, coloque aquilo que você deseja, aquilo que você espera em um homem de Deus, aquilo que você espera numa mulher de Deus, aquilo que você espera também como uma mulher de Deus e como um homem de Deus. Apresente isso ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que temem ao Senhor não ficarão confundidos. Não ficarão enganados. Mas se você quer ficar enganada, você escolhe. Escolhe do seu jeito, faz do seu jeito, mas não culpe a Deus. Se você for frustrado, se você for decepcionado, se você for traído, não culpe a Deus. Dos relacionamentos que eu passei, que eu tive, e quem não sabe, vai lá e volta e vê aqui os meus testemunhos da vida sentimental. Em nenhum momento eu culpei a Deus, porque foi uma escolha minha. Até mesmo porque o relacionamento que eu vivia, eu estava no mundo. Então não tinha nenhuma direção de Deus por algo que eu estava no mundo. Eu não conhecia ainda ao Senhor. Mas depois que eu passei a conhecer o Senhor, muitas coisas mudaram na minha vida. Então por isso que eu digo, eu estava totalmente com os pés no chão. E a única coisa que eu falava pro Senhor, Senhor, participa de tudo que acontece comigo. Eu chamei a presença dele. E o Senhor não nos deixa enganado, como eu falei aqui. Só fica enganado quem quer ficar enganado.
Se você busca a presença do Senhor, você não vai ficar enganado, você não vai cair nas armadilhas e nem nas iscas de Satanás, porque o que ele tem para sua vida é uma isca para te matar, porque é esse o propósito de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Primeiro ele te rouba, tirando a sua atenção, tirando você do foco daquilo que o Senhor tem para você. Roubar. Depois ele mata os seus sentimentos, fazendo com que você tire o seu amor pelo Senhor, pela presença, de buscar a presença e coloque em alguém. E aí depois ele te destrói, te iludindo, e você fala, mas foi Deus que me deu esse relacionamento. Não foi Deus que deu esse relacionamento para você. Acorda. Acorda, não foi Deus que deu esse relacionamento para você, foi você mesma que escolheu, você se encantou, você se deixou se ilubriar com as coisas que você estava vendo, você criou uma expectativa do qual não havia nada. Por isso que eu falei, essas duas pessoas que eu conheci, eu estava com meus pés totalmente no chão. Eu não estava criando expectativa em nada até ouvir a voz do Senhor. E eu não sentia paz, mas também nenhum incômodo, mas eu queria ouvir a voz do Senhor. E graças a Deus que o Senhor me mostrou a verdade, a realidade dos fatos, porque aquele que busca o Senhor não fica enganado. Sabe por quê? Uma pessoa não consegue sustentar a máscara por muito tempo, a pessoa mesma ela vai se revelar. E essas pessoas se revelaram. E eu dei graças a Deus. E eu fiquei muito feliz pelo livramento que o Senhor me deu. E por eu não estar encantada. Porque quem está encantado já deixou de esperar no Senhor. Já deixou de esperar. Então, se você quer viver pelo melhor de Deus, se você quer viver o melhor de Deus, espere. Não peque no palácio. Não peque no jardim. Não peque enquanto você está esperando. Não peque. Não troque a tua bênção por uma migalha. Não troque aquilo que é eterno por um prato de lentilha. Não troque aquilo que vai te dar paz, aquilo que é eterno, por um momento de prazer. Não troque a bênção do altar por causa da sua fome, por causa da sua carência. Você quer viver a bênção do altar? Então você saiba esperar. E saiba recusar os pratos. E saiba recusar as armadilhas de Satanás. Saiba recusar. Então tome muito cuidado com as iscas de Satanás. E aqui eu termino meu vídeo. Eu não posso prolongar mais, porque senão não será de mim. Mas esse vídeo aqui é um alerta para tua alma e para tua vida sentimental. Não caia nas armadilhas de Satanás, o qual ele te quer te roubar, te destruir, te matar, tirar você da presença do Senhor e tirar o teu foco, o teu alvo do propósito que Deus tem para a sua vida. E muitos que estão aqui me vendo e me ouvindo têm chamada, têm ministério, assim como eu tenho. E talvez você tenha, o seu propósito é outro. Talvez o Senhor não te chamou para o ministério, mas chamou para que você seja aí um grande microempreendedor, um empresário. Não perca tudo, todos nós temos um propósito. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Então não perca o seu propósito por um momento de carência. Não perca, mas esteja alerta que a sua carência não fale mais alto do que a voz de Deus. Que você possa recorrer aos pés da cruz, se entregar aos pés da cruz e saber que Deus ele tem um melhor para a sua vida. E vai acontecer se você souber esperar pela bênção do matrimônio em Deus. Não caia nesses encantos que eu vou te apresentar alguém. Se você, como eu odeio isso, eu não suporto isso. Que alguém vai me apresentar. Eu tenho um pai, eu não sou órfão mais. Eu tenho um pai para me apresentar aquilo que é dele. E sabe como ele me apresenta? Na oração. Ele me apresenta e vai me colocando nos lugares certos, no local certo. E com as pessoas certas. Aquilo que não for dele, ele vai tirar. Porque ele ouve aquilo que eu não escuto e ele vê aquilo que eu não vejo. Então, fique esperto. Tome cuidado e tome cuidado, fique esperta com as armadilhas de Satanás. Com as iscas de Satanás que vai te fazer, vai matar a sua alma. Vai te levar uma vida para longe de Deus. Uma coisa que eu sempre digo, quando nós não sabemos esperar, em todas as áreas das nossas vidas, quando nós não sabemos esperar, o diabo já te espera com um barco, para te levar bem longe da presença do Senhor e te matar.
Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você tem escolhido, porque toda escolha, ela tem uma consequência. Assim de quem espera paga um preço por estar ainda sozinho, e aquele também que escolhe errado vai pagar um preço. Mas nunca se esqueça disso que eu estou falando aqui para você. Jamais culpe a Deus pelas suas escolhas, pelas consequências do qual você talvez esteja pagando. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus de absolutamente nada quando você não sabe esperar em Deus. Amém? E eu termino aqui esse vídeo. Compartilhe aqui essa mensagem. O vídeo caiu, aí teve algumas quedas, mas para a glória de Deus, consegui aqui concluir para a glória do nome do Senhor, aquilo que o Senhor me permitiu falar e compartilhar aqui com vocês. Então, compartilha quem precisa ouvir e espero muito do fundo do meu coração que o Espírito Santo tenha ministrado ao teu coração. É de coração para coração do qual estou abrindo aqui o meu coração é com vocês, daquilo que o Senhor me permitiu contar e para poder edificar aí a vida de vocês. E é isso, cuidado. Cuidado com as iscas de Satanás. Cuidado com os pratos de lentilhas. Cuidado com aquilo que vai te levar para longe da presença de Deus. Se for para Deus, e se é para Deus, e se é para que o nome do Senhor seja glorificado, e se é da vontade de Deus, você não precisa correr atrás. O Senhor vai colocar nas tuas mãos. Então não se precipite, não dê um passo em falso, porque você não vê, mas há um penhasco. Cuidado, você pode morrer e se machucar. E não se esqueça mais uma vez, é isso que o Espírito Santo está incomodando para mim falar. Para o teu e para o meu coração. Não culpe a Deus por aquilo que você escolhe, pelas suas escolhas erradas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença daquele que pode te suprir em todas as coisas. Deus te abençoe.